Oi, gente, tudo bom? Convite da professora Fran, eu estou aqui para falar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Era para estar aí ao vivo, entre aspas, com vocês, mas infelizmente eu tenho compromisso nesse horário e não pude estar. Mas resolvi fazer esse vídeo, né, para falar um pouquinho sobre o meu processo, sobre a minha pesquisa e me apresentar um pouco. Então, meu nome é Bruna, eu faço mestrado em artes visuais, na linha de processos artísticos contemporâneos. Eu sou orientada pela professora Silvana, e a minha pesquisa é a partir de mulheres artistas que trabalham com autorretrato, e também um pouco sobre o meu próprio processo, né? Mas, enfim, antes de falar diretamente do que eu trabalho, vou falar um pouquinho sobre como começou minha pesquisa. Eu sou graduada em bacharelado pela Unesc, universidade aqui de Criciúma, que é a cidade onde eu estou morando e também onde eu nasci. E mais ou menos na quinta fase, lá por 2015, eu comecei a estudar mulheres artistas, e principalmente mulheres artistas que trabalhavam com autorretrato, porque essa ideia me interessou muito, né? A gente tinha muito o que eram chamadas as musas desses artistas homens, mas a gente não via na história da arte mulheres que, enfim, a gente não via muitas mulheres artistas na história da arte e muito menos mulheres artistas que trabalhavam com autorretrato ou até com o próprio retrato. As mulheres não eram permitidas de um modo geral nas aulas de desenho vivo, corpo humano. Muitas vezes elas eram aceitas, mas elas eram mal vistas, então era uma coisa que muitas não aceitavam participar, e isso começou a me interessar muito. Então, a minha pesquisa, de um modo geral, ela surge como uma pesquisa histórica. E a frase que origina a minha pesquisa é: eu sou minha própria musa. Porque é justamente isso, essa ideia da mulher enquanto artista e musa da sua própria criação. E, enfim, eu fui pesquisando essas mulheres. Num primeiro momento, eu fui fazendo uma revisão histórica dessas mulheres, enfim, até o século XIX, mais ou menos. E com o tempo, eu fui buscando também referências da arte moderna e contemporânea. Mas, além de buscar essas mulheres, eu fui parar para pensar o que significa musa, né? O que realmente é essa palavra, quem realmente é essa musa, da onde que se origina esse termo. Então, eu descobri que as musas, na verdade, são as filhas de Zeus com Mnemosine. A Mnemosine é, então, a deusa da memória. Então, esse dado já me interessou muito. Pensar que, enfim, a mãe das musas é essa deusa que sabe de tudo o que aconteceu, tudo que acontece, tudo que vai acontecer. E a cada uma das musas era atribuída uma qualidade que era relacionada às artes. Lembrando isso, um mito nesse contexto da Grécia, né? Do período da Grécia. Então, por exemplo, existia uma musa que, que era relacionada à astronomia, outra musa que era relacionada à história, outra musa era relacionada à música, e assim por diante. A palavra musa também, ela surge da palavra música no grego, que é musique, que também origina a palavra museu. E aí, nesse ponto, existem dois caminhos da minha pesquisa que estão sempre se cruzando, mas que é o local de nascimento das musas e o local do museu. O local de nascimento das musas é, então, chamado Pieria, que é um distrito da Grécia. E a partir desse distrito e dessa ideia do nascimento, de onde essas musas nasceram, como eu origino quando eu começo a minha pesquisa para o mestrado. Então, o meu projeto se chama Pieria, e a minha ideia é justamente voltar para a minha origem, por assim dizer. Então, eu estou pesquisando a minha casa de infância, eu estou relacionando os cômodos da minha casa de infância
aos trabalhos que eu estou fazendo atualmente. Então, por exemplo, um dos cômodos da minha casa de infância é a sala de TV, que é um local que eu relaciono com alguns trabalhos que, que eu fiz a partir do meu convívio, da falta de convívio com o meu pai. Outro espaço vai ser, por exemplo, a sala de visitas, que vai ser a introdução. Outro espaço, que é o espaço da cozinha. Eu vou falar sobre alguns trabalhos que eu tenho relacionados à minha mãe, as memórias com a minha mãe, enfim. E esses espaços são muito bem escolhidos, no sentido de... Essa sala de TV era o único tempo que eu ficava junto com meu pai, não que a gente conversasse, mas que ele ficava esperando eu assistir os meus desenhos para ele poder assistir o jornal. Então, eu escolhi esse lugar para falar dele. A cozinha, que é o local que é destinado para as mulheres, né, que a gente tem, que existe essa ideia de que mulher é feita para servir o homem. Então, eu estou constantemente, enquanto eu falo da minha mãe, desses estereótipos que são atribuídos às mulheres, a cozinha também, para mim, é um espaço muito afetivo na minha casa. Então, tá trabalhando com esses estereótipos, porque, enfim, né, eu tô falando justamente disso, desse espaço dito como feminino, mas é o espaço que eu tenho mais referências de pensar minha mãe, porque eu via muito ela cozinhando, e para mim cozinhar tem toda uma relação de afeto. Eu conversava muito com ela na cozinha, eu ajudava muito ela. Com muitos dos meus trabalhos que eu não faço, também relacionado com a minha mãe, são muito em paninhos de prato. Que é pensar também esses materiais, enfim, brincar com esses estereótipos, para a gente parar e refletir um pouquinho sobre eles, né? Enfim, essa é a ideia do meu trabalho do mestrado. Eu vou mostrar alguns trabalhos depois e falar um pouquinho sobre eles e a relação que eles têm com a minha pesquisa. Outra questão é a palavra museu, que o museu ele é tido como o templo das musas. Eu achei essa informação muito bonita, assim, porque eu trabalho também com mediação cultural e, e eu sempre pensei o espaço do museu como um espaço de um corpo vivo mesmo, né? Porque, enfim, ele funciona de um jeito e eu sinto que a cada visita que uma pessoa faz, ele vai estar funcionando de um jeito diferente para cada pessoa. Então, assim, para cada pessoa, o museu existe como um corpo diferente. E uma coisa que eu penso também, a partir dessas relações que eu tenho com a mediação, se eu sou minha própria musa e o museu é o templo das musas, então como que eu posso mediar o meu próprio corpo, mediar a mim mesmo? Então, muitos dos meus trabalhos são nesse sentido. Pensar essas relações do espaço do meu corpo comigo mesma, do meu corpo com o ambiente doméstico, ambiente da casa, com as relações externas comigo, enfim, todos esses atravessamentos. Eu vou mostrar agora alguns trabalhos. Deu certo. Eu separei alguns trabalhos para falar sobre. O primeiro que eu trago é o Mapeando Estrias. É um trabalho que eu começo em 2018 e eu pretendo voltar agora, durante esse período do mestrado. Eu, na verdade, tento voltar nele em 2019, mas eu tive alguns problemas, eu não consegui fazer isso. Mas eu pretendo voltar ele agora em 2020, que é
É justamente isso, é pegar as estrias do meu corpo e fazer esse mapeamento. Essa espécie de mediação, as marcas e as linhas que fazem com que eu seja eu. Então, ele surge justo como um exercício mesmo. Eu sempre tive um pouco de vergonha das estrias, mas eu sempre tinha mania de desenhar nelas. Então, eu pensei em como elas parecem mapas. E não sei, eu gosto muito da visualidade de mapas. Então, eu penso muito nessa relação, assim, uma espécie de mediação de mim mesma para mim mesma. Esse trabalho, na verdade, são os próximos 3 trabalhos, ele serve muito como uma espécie de relação com o espaço externo, porque ele vem a partir de diálogos que eu tenho com algumas amigas minhas, desses rótulos que mulheres recebem diariamente, e esses rótulos que eu coloco aí vêm muito de relatos que elas me apresentam. Então, enfim, tem fácil, frágil, ausente, mentirosa, fresca, mal comida, burra, gorda. E vem muito dessa. Primeiro, de pensar essa relação com as minhas amigas, pensar como cada mulher é rotulada, mas no fim, todas as mulheres são rotuladas da mesma forma. No sentido de que, como eu falei antes, os estereótipos da casa, né? Os estereótipos, eles não param só aí. Então, pensar como esses estereótipos e esses rótulos são atribuídos a gente. E eu faço esse trabalho, essas palavras eu faço com aquele rotulador manual, que ele é tipo uma arminha. Então, tu coloca uma letra e dispara. Coloca outra letra e dispara. E aí eu tenho esse trabalho que é o rotulador 2. Eu não vou passar aqui, senão vai ocupar muito tempo. Mas o rotulador 2, que é o som dessas faixas. Então, todas as faixas juntas dá 5 minutos e 38 segundos. Em que é justamente só o som desse disparo. Mas a gente, eu coloco no título, né, a palavra, mas só ouvindo a gente não tem como saber qual o rótulo que é dado. E eu também tenho um vídeo que é eu colocando todos esses rótulos em mim mesma, e depois eu retiro todos esses rótulos e coloco só a palavra musa. Então, pensar um pouco que, de certa forma, a gente também se rotula, né? E de que maneira a gente pode lidar com essas questões com a gente mesma. Então, eu lembro que na época esse trabalho foi bem difícil de fazer, assim, no final eu tô com uma cara quase de choro, assim, porque foi quase como se eu estivesse me livrando de algumas questões internas e externas que estavam dentro de mim. Enfim, o vídeo tem 5 minutos e tá ali o link, mas qualquer coisa é só procurar vimeo.com/. Eu sou minha própria musa também, que é o mesmo arroba do SoundCloud. Esse trabalho, Nossas Núpcias, é um trabalho que vai estar no espaço da minha casa de infância, que eu relaciono com a minha mãe. Esse vestido, então, é o vestido que ela usa no casamento dela, e esse álbum é o álbum dos meus pais. Eu não trouxe nenhuma imagem do álbum aberto, mas nesse álbum a minha mãe risca várias fotografias em que ela se xinga. Então, ela remove, na verdade, no primeiro momento, ela remove a imagem do meu pai, de todas as fotos. Então, ela rasga as fotos, ou ela risca com caneta azul no rosto dele. E ela vai sempre fazendo xingamentos para ela. Em alguns momentos, ela se xinga de burra. Tem uma página que ela escreve Maldito Dia 18 de Maio. E só no final, na penúltima página do álbum, ela direciona um xingamento pro meu pai. É o único que não vai para ela. Que ela escreve ingrato. Então,
enfim, é um trabalho que, para mim, ele é muito forte, assim. Eu lembro que eu encontrei esse álbum, e na época minha mãe não estava morando comigo, e eu esperei um tempo até me acostumar e me adaptar com a ideia, e quando eu fiquei sabendo do vestido, eu sabia o que eu queria fazer com ele, eu sabia que eu precisava fazer esse trabalho. Então, esse é o vestido, ele originalmente é branco, mas a minha mãe tinha vestido de azul. Quando eu pergunto para ela por que ela simplesmente não jogou o álbum e o vestido fora, ela me responde que ela não quer acabar com as lembranças e com as memórias que vêm com o casamento. Ela quer apagar a lembrança do meu pai. Então isso para mim também é muito significativo. E ali no fundo, na TV, tá esse vídeo, que sou eu tentando entrar nesse vestido. Então, enfim, eu não consigo, porque o vestido ele é muito menor que o meu tamanho, mas, na verdade, é um exercício de tentar me colocar no lugar da minha mãe, assim, simbolicamente e fisicamente, conceitualmente. Eu sempre tive uma relação muito complicada com meu pai, e ela também. Então a gente sempre se apoiou muito por conta disso, a gente sempre se ajudava e se apoiava muito, e a gente pegava força uma da outra para aguentar algumas questões. E esse vídeo eu demorei um ano, assim, para conseguir fazer, porque também foi um vídeo muito pesado, acho que envolve muitas questões pessoais, né? E eu acho que muito do meu trabalho é uma coisa que eu tenho discutido muito com a Lorena, com a Silvana, e com alguns alunos da disciplina de multimeios, que é onde eu estou fazendo estágio de docência agora. Até que ponto o trabalho é apenas um exercício de essa porque a gente está constantemente trabalhando com temas que são muito pessoais, mas eu acho que nessa coisa que é muito pessoal, a gente acaba encontrando pares. Então, a partir desse trabalho, muita gente veio falar comigo que tem problemas parecidos e, enfim, muita gente também diz que ficou muito tocado com o trabalho dos rótulos. E eu acho que essa é um dos motivos que eu gosto de trabalhar com o que eu trabalho, sabe? Porque eu sinto que por mais que o tema seja eu, o meu corpo, a relação com o meu corpo nos espaços, os espaços com relação ao meu corpo, eu sempre vou gerar esse diálogo que tá além de mim, né? Que eu não consigo controlar. O próximo trabalho, eu iniciei agora, nesse período de quarentena, que, enfim, eu estava entre Floripa, Criciúma o tempo inteiro, eu não estava conseguindo lidar muito bem com esse vai e vem, eu não estava me sentindo em casa, eu não conseguia falar que nenhum lugar era minha casa, parecia que o meu lar era esse vai e vem, não um espaço físico em si. Então, eu comecei a experimentar alguns locais da casa que eu estou morando agora, e tentar encontrar esses espaços mesmo, formas de habitar espaço, esses encaixes, enfim, sou eu experimentando os espaços da minha casa, onde eu me encaixo, os que fazem sentido para mim, os que não fazem, e é sempre gerando esses diálogos. Essa foto do meio, eu sempre coloco junto dessa série, apesar de não ser um diálogo com a casa, é pensar muito que o espaço do lar está muito dentro da gente, né? Por mais que isso seja um clichê muito grande, eu sinto que talvez seja clichê por um motivo, assim. Então, talvez a minha busca de um lar e dessa casa seja muito mais além do que o espaço físico. Então, eu lembro que nesse dia eu estava muito cansada, estava esgotada, eu tinha trabalhado muito, aqueles dias que a gente quer desistir de tudo,
mas foi mais um dia que eu tentei aguentar e que eu consegui aguentar. Então, enfim, eu sempre coloco esse trabalho junto quando eu vou apresentar a série. Esse é o meu, é o fim desse portfólio, mas tem mais uma coisa que eu quero mostrar, que é o meu outro Instagram, que é o Instagram que eu compartilho imagens do meu diário. Então, esse espaço do diário, ele é para mim também uma forma de extensão de quem eu sou. Então, eu faço desenhos, eu escrevo algumas coisas. Aqui foi uma florzinha que eu recolhi num passeio que eu, enfim, estava andando e eu achei no chão e resolvi coletar. Então, enfim, é realmente isso. É uma forma de extensão de quem eu sou, assim, pensar esses espaços que eu posso ocupar, os espaços que eu não posso, e me permitir ir até onde eu consigo e talvez além do que eu consiga, né? Além disso, tem dois trabalhos desses do diário que eu passei por um paninho de prato e eu pretendo fazer com outros também. Mas tá com um projeto aí que eu vou estar fazendo nos próximos meses. Eu não sei qual é a imagem, mas peraí, é, é esse aqui e esse daqui. Que é Quero ser uma grande artista um dia, mas não sei o que isso significa, e eu habito em você e você habita em mim. Opa. Bom, acho que é isso, eu falei muito. Agradeço a todos por terem visto o vídeo e qualquer coisa, qualquer questão, se vocês quiserem falar comigo, é só entrar em contato. Eu deixei o meu arroba na apresentação. E também tenho o meu outro Instagram do diário, que é a Bruna Ken. Então, Bruna Ken, Bruna Rui, enfim. É isso, muito obrigada. E obrigada, Fran, por ter feito esse convite. Eu sempre gostei de ouvir outros artistas, outras pessoas falarem seus processos, então acho que eu gosto muito de poder falar também dos meus, né? Essa troca eu acho que é sempre muito potente como forma de ensino e como forma de conversa e de diálogo mesmo. Eu acho que são exercícios muito bonitos que a gente pode fazer, que eu acho que a gente necessita fazer, ainda mais nesse período tão difícil e pesado que a gente anda vivendo. Então é isso, agradeço muito e até mais.